Olá, estamos começando mais uma edição do programa Zona Sul em Movimento. Esta que é a segunda edição. Para quem nos acompanhou, sabe que estaremos no dia 30 de maio, numa terça-feira. E estamos com esta edição na segunda-feira, em razão de ser a abertura oficial da 29ª Fena Doce na terça, dia 6, amanhã. Portanto, antecipamos esta conversa, antecipamos esta edição para ficarmos em sintonia com toda essa movimentação. Vou apresentar aqui as nossas convidadas, especialmente trazidas, ou liberadas pela coordenação do grande evento, para poderem conversar conosco. As baronesas, tudo bem, meninas? Ah, tudo bem? Tudo bem sonoro, legal. Imediatamente vou apresentar aqui à minha frente Caiane, ao lado da Caiane a Larissa e aqui ao meu lado a Marta Nelly. São todas nascidas na Princesa do Sul, conhecem muito bem o território, mas a gente fala em seguida o quanto tiveram também que se preparar para saber mais e dessa maneira compartilhar os seus conhecimentos com todos que visitam o grande evento. Pela ordem aqui, até para organizar essa conversa, Caiane, é um prazer reencontrá-la. Sim. E eu estou usando reencontrá-la porque tive a oportunidade de estar com vocês no dia em que foram escolhidas baronesas da 29ª Fena Doce. Tudo bem? Olá, Carlos, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Nós estamos aqui representando uma das maiores feiras da América Latina, então é um prazer muito grande estar sempre falando e divulgando a feira. Nós estamos ansiosas porque cada dia é um novo dia dentro da Fena Doce. Então, falar da feira, estar aqui hoje é um prazer. Larissa, a Larissa tinha um cabelo bastante comprido no dia do concurso. O que houve com aquele cabelo ou com esse cabelo? Como é que é? Então, eu sou uma camaleoa, né? Eu tô sempre trocando de cabelo. Muita gente me pergunta, mas é teu? Aí eu falo, eu comprei, ele é meu, né? Mas aquele cabelo, eu tava muito na dúvida, né? Eu queria fazer uma coisa diferente. Vamos no loirão. Aí, coloquei o loiro, mas aí agora pra feira, né, pros penteados é mais complicado aquele tipo de cabelo. E aí eu decidi deixar o meu natural, e aí eu tô com ele agora. Tá certo. Feira, essa chegada, essa conquista, os primeiros dias, como é que está sendo vivenciado isso? A Caiane já disse aqui de o quanto, vocês já falam e falarão da feira. Sim. Como é que está sendo a primeira impressão para ti? Tá sendo doces momentos. Doces momentos. Tá sendo incrível, tá? Confesso que é cansativo, sim. Mas é aquilo, se a gente não aproveitar agora, quando a gente vai aproveitar, né? Uhum. Então a gente tá desfrutando de cada segundo da feira e tá sendo maravilhoso. Tá bom. Marta Nelly, lembro da Marta Nelly também. Mas aí eu vou juntar as duas questões, Marta Nelly. Tudo isso, o quanto tem sido falar da feira, ao mesmo tempo como está sendo essa primeira percepção, de estar na condição de baronesa, depois de ter vencido aquela etapa do concurso. Olá a todos, como as meninas falaram, foi bem intenso, está sendo intenso esses dias, mas está sendo bem gratificante também a gente ver todo o retorno das pessoas, a gente está divulgando e querendo que a feira ela seja um sucesso, assim como o ano passado, e a gente está aqui, porque como as gurias falaram também, a gente vive uma vez só, né? Então a gente está tentando aproveitar da melhor forma possível, às vezes a gente está cansada, mas a gente está aqui porque a gente quis, né? Era o nosso sonho estar aqui, então a gente está realizando ele. Então está sendo incrível a feira, ela tá tendo bastante movimento, a gente está bem feliz, os nossos corredores estão cheios e a gente tem sempre lá, feliz, com todo carinho para receber todos. Estamos nos primeiros dias do evento, portanto eu não vou ficar aqui naturalmente buscando números, calma, A feira vai até o dia 18 de junho. Bom, como é que está sendo a rotina? Mas vamos tirar um pouquinho do glamour dessa rotina e contar para as pessoas a que horas vocês estão acordando, a que horas vocês precisam se apresentar ao evento e quando tudo começa para que essa imagem institucional, essa imagem estética seja preparada, concluída, enfim, para entregar ao público que visita. A resposta fica com as três. Podem falar todas ao mesmo tempo, também não há problema. Vamos lá, quem começa?
Então, sexta-feira, né, foi a abertura da feira, não a oficial, até porque é terça. Então, a gente começou a se preparar 3 horas da manhã. 3 horas da manhã? 3 horas da manhã. De sexta-feira passada? Sexta-feira, isso. Meu Deus. Vai A lá. gente tinha que estar lá... 6, né? A feira abriu às 2 horas na sexta-feira, né? Sim. Mas nós tínhamos as gravações. Nós tivemos 2 gravações na parte da manhã, às 7 horas da manhã. Nós fizemos as 2 gravações, fomos até o centro, fizemos as fotos oficiais na Secult, no 7 de abril e na Praça Coronel Pedro Osório. Voltamos para a feira e para recepcionar todos os visitantes, né, quando a feira abriu. Então nós saímos de lá por volta de 10 e pouquinho. Aí nós tínhamos que nos acordar cedo no outro dia, acho que foi 4 horas por aí. E é assim a gente tá indo todos os Acho que dias. se juntasse a gente dormir umas 5 horinhas. Eu acho que Nem muito, isso, desde por que dia. começou a feira. Porque é bem intenso. Como a gente diz às pessoas, e nem nós tínhamos noção de como era o dia a dia de uma corte de Fena Doce. A gente vê por fora, a gente sempre vê elas lindas e maravilhosas e impecáveis, mas que a gente não tem noção da rotina que a produção tem, da rotina que o pessoal do CDL tem também. Hoje de manhã nós chegamos lá por volta de 4h50 por aí. Eu lembro que marcou no meu celular. E nós estávamos lá, a produção estava lá, o elenco da feira também estava lá e estávamos todos felizes, porque a gente sabia, se a gente não se animasse, a gente ia ficar com sono. Se a gente ficasse com sono, não ia conseguir fazer nada. Então, tem todo esse por trás das câmeras que as pessoas não veem. Então, pra gente tá sendo muito intenso essa parte, porque a gente precisa preparar o cabelo, a maquiagem, a gente tá com a maquiagem retocada. A partir disso, existe uma agenda colocada com que tempo de antecedência? Por exemplo, nós estamos na segunda-feira e a agenda de amanhã, terça, vocês ficam sabendo quando? Hoje. Durante o dia, né? Durante o dia a gente sabe. Vai sendo construída essa agenda. Isso mesmo. Até chegar o final da segunda-feira. E aí, bom, está organizado o que vai se fazer na terça. Hoje mesmo nós tínhamos uma entrevista marcada. A entrevista acabou, 1 minuto a gente soube que a gente tinha mais uma. Então a gente teve um espaço de tempo, talvez de meia hora, pra se preparar para a próxima entrevista. Deram 45 minutos, assim, pra gente Descansar. dar uma descansadinha e voltar de novo. Mas a agenda ela vai se construindo durante o tempo. Não é assim, ela certa, construir agora não. isso. É uma agenda que não tem como Sim, ajustar não com tem muito como. tempo de antecedência. A expectativa da venda de 1.800.000 doces passa por vocês de que maneira? Até que ponto as baronesas estimulam as pessoas a consumir os doces? Eu vou dar um exemplo aqui, né, para saber se vocês já passaram por situações parecidas. Quando alguém pede para fazer uma foto com um doce na mão, quando alguém faz uma foto, vocês também sugerem alguma coisa às pessoas do tipo, quem sabe ali, quem sabe lá. Dá tempo de ter uma conversa com as pessoas ou não dá? Não. Procura se atender todo mundo, mas é preciso ser mais ágil. assim, a gente tenta mais com as crianças. A gente Aí, o nosso foco é as crianças. Aí as crianças chegam, aí a gente já pergunta, já comeu um docinho hoje? Aí se elas falam que não, elas falam que vão comer depois do almoço. Aí senão a gente fala, então pede pra tua mãe daqui a pouquinho. Até depois... porque o tema doce sabor da infância. Sim, As crianças. Né? exatamente. De certa maneira é preciso direcionar esse esforço todo para que as crianças percebam, né, não só a importância, né, da feira, mas também, obviamente, com relação aos seus produtos. Interessante, gostei da estratégia. Durante a feira, eu vou perguntar depois para as pessoas, já assistiram Zona Sul em Movimento? Muita gente vai dizer assim, não, ainda não se preocupe, estreou recentemente. Vou passar para vocês o endereço depois do programa. Quem é que está com vocês no dia a dia para o socorro? Ale. Sapato, cabelo, brinco caiu, vestido deu um problema, como é que faz isso? É a a Lê. nossa rainha, né? É a Ale nossa é fada nossa madrinha. cabeleireira, nossa maquiadora. Como é que é o nome? por favor? Ale. Ale. Isso, Ale. Ela é maquiadora, ela é cabeleireira, ela É é quem a está nossa acompanhando coordenadora. aqui. Isso. Tá bem. Ela é a nossa coordenadora, ela que Pronto, corre socorro. pra gente comer, corre pra ir nos levar até o ambulatório. Ela faz tudo. Nossa mãe. A gente baronesa. sobe, porque nós temos um local lá na parte de cima que pro nosso descanso, Sim. né? Porque a gente precisa em algum momento descansar.
e a gente deita quando a gente... Esses dias eu acordei assim e o almoço já tava ali. Ela trouxe do nada, o almoço tava ali. Então ela faz tudo. A gente não... Eu mesma não tinha noção do tamanho, da grandiosidade de tudo que ela fazia. Por cortes, né, da Fena Doce. Então ela faz absolutamente tudo. É muito impressionante. A gente vê que ela tá cansada mesmo, é porque realmente ela tá cansada. Porque não tem como. Abertura oficial amanhã, terça-feira. Qual é a dica quanto ao horário? Porque amanhã deve ser um dia que naturalmente, na medida em que se aproximar o horário da abertura, chegarão convidados diferenciados, pessoas que obrigatoriamente não estão indo à feira visitar a feira, mas estão indo lá cumprir um protocolo, né, fazer a sua parte, porque não política, também de participação. Tem alguma recomendação especial de horário, de chegada, tanto para vocês como para o público? Então, o nosso horário a gente ainda não foi confirmado, né? Mas é o mesmo horário, a partir das 2 horas os portões vão estar abertos para receber todo mundo, até às 10 da noite. A cerimônia de abertura é às 7 horas. Isso. Que é o horário que nós vamos estar lá recepcionando as autoridades que vão chegar, como você falou. Então, esse é o horário marcado que a feira repassou já nas suas redes. Então, no horário das 19 horas, na Cidade do Doce. Marta Nelly parece ser a menos falante. É mesmo a menos falante ou está constrangida comigo aqui? Tem vezes também que ela já começou a soltar. Nós temos 3 dias de convivência diária, praticamente. Sim. Aí a gente já tá vendo que hoje a gente já tá se soltando muito mais. Ontem a gente já tava se soltando. Hoje a gente tá muito mais. Aí do nada ela fala umas coisas assim e a gente diz, a Marta Nelly meio que acordou. São picos. Mas é da tua personalidade essa, eu diria, essa pouca fala ou tu estás estudando o terreno e as relações, digamos assim? Não, eu gosto de falar também, às vezes as gurias, às vezes eu tenho picos de falaçada e aí eu começo a falar sem parar, mas aí tem momento que a gente vai se desligando, vai acalmando, mas eu sou um pouco mais calma do que as meninas, eu acho. Qual é o maior desafio, mas aí individualmente? Por exemplo, a Marta Nelly, se for uma pessoa de pouca fala, talvez um grande desafio dela, ou um dos desafios mais intensos, seja o relacionamento com as pessoas, com o público falando. Bom, para outra, vou fazer o inverso aqui, né? Se for muito falante, talvez seja controlar a fala, porque se falar demais com A, pode faltar para B, você tem que distribuir essa atenção. Né? E também pode ter a questão de arrumação da própria... Ou então, pode ser qualquer outra coisa, mas qual é o maior desafio da Caiane nesse processo até aqui? É acordar, é vestir, é arrumar o cabelo, é conversar com as pessoas? Com certeza é comer. Comer? Eu fico insuportável se eu não como. Eu fico muito estressada. Baronesa, eu levo tudo Baronesa muito... Mexerique? Sim, eu levo Baronesa tudo Mexerique? muito na tranquilidade, assim. Eu gosto de toda falar, hora. gosto de conversar. Ai, que fome. Tô com Ai, fome. tô Tô com fome. O docinho, que horas eu vou comer um doce? É toda hora, assim. Eu sou muito tranquila em relação a tudo. Às vezes, assim, a gente vê que no início mesmo das entrevistas, uma tava um pouquinho mais insegura. Aí, como eu sou um pouco mais velha que elas, eu já meio que fazia frente. Aí, quando eu vi que elas já estavam se soltando, eu vai, então. Aí, de vezes que, então, tipo, o relacionamento com pessoas. Porque é complicado tu chegar numa pessoa que tu não conhece. As pessoas vêm pra tirar foto, mas às vezes outras pessoas querem conversar contigo. Então, a gente meio que fica com receio da chegada, né? Tem de lembrar que tem pessoas que também são contidas que precisam ser chamadas para participação. Sim, às vezes elas querem apenas tirar uma foto e a gente já puxa, tudo bem, de onde tu é, e já quer puxar essa conversa, mesmo que o tempo seja curto. É bom porque as pessoas querem esse carinho. Então, é uma forma que a gente vai mostrando uma para outra forma com que vai conduzindo essas situações. Mas o meu ponto fraco, sim, é a comida. De resto, eu levo muito tranquilo. Eu digo, a gente Manchete. Caiane disse que é insuportável. Alguém vai lá olhar o porquê desse insuportável, né? Se não comer. Se não comer. Larissa, em que momento tu te tornas insuportável? Ou não é o caso? Não é o teu caso? Não tem momento de insuportável? Então, olha, eu não sei se é... Perigo. Pensou, é porque estrategicamente ela quer ver a resposta que fica mais agradável. Vai lá. Não, então, eu acho que era na entrevista, né? Porque a sexta-feira, a gente teve a primeira entrevista no Diário da Manhã.
Bom Dia Rio Grande, né? Bom Dia Rio Grande. E aí, eu nunca tinha dado uma entrevista, né, na minha vida inteira. E eu tava morrendo de ansiedade, eu tava nervosa, eu tava assim, ó... Me tava Aqui me tu dando estás calma. um mix de... Não, então, agora tá tudo certo. Já Agora controlou, tá bem. Agora eu tô assim, eu amo dar entrevista agora. Mas aquela entrevista, eu pensei assim, meu Deus do céu. E eu falei, não, vai ir, na hora ela vai me perguntar e eu vou falar. E pra mim, assim, foi um desastre. Depois eu falando pras gurias dentro da van. Ai, gurias, não, eu não quero mais, eu não sei. Eu fiquei assim, ó, acabada. Mas aí depois no dia a dia, a gente dando entrevistas, eu tô amando. Eu tô amando, então agora tá mais tranquilo. Eu amo dar entrevistas. Marta, né? Chegou a tua vez, já viu como é que é o jogo, né? Vai virar manchete, diz aí. Pra mim, sim, com certeza o maior desafio aqui na feira é falar, né? Eu falo normalmente, né? Eu tenho esse, principalmente no trabalho que eu lido com o público, é o momento que tu tem essa interação. Mas, às vezes a gente tá assim e aí a gente fica, meio receosa, né? Do que vai falar, se a gente vai conseguir se portar bem, né? Mas eu também tô com a Caiana, fico meio assim. Na verdade, eu acho que eu não fico insuportável. Quase. Calma. Uma fica mais insuportável. Eu vai quase. quieta, que eu tô com fome e já fica ali caída. Aí a flor meio que murcha. Murcha. Tá bom, ainda bem que trouxemos água, pelo menos, né? Vamos uma aguinha aí pra flor não murchar. Até o dia 18, dentre as atrações e programação, claro, não há necessidade aqui de ter a programação em mente, mas na diversidade da programação, o que é que vocês diriam agora no sentido de provocar o nosso participar da feira? Então, parece que esse ano a feira tá literalmente. A feira sempre foi de uma variedade incrível, Sim. né? Mas nessa edição da feira já existe um anexo, o pavilhão anexo, que é o pavilhão de variedades, e ficou a estância também, que era naquele pavilhão. Então eles juntaram as duas e ficou num pavilhão só. Mas lá dentro também existe a gastronomia, o Sebrae, fora a todas os stands, né, de todas as empresas, os shows também, que são muito importantes. A Cidade do Doce também traz uma variedade incrível de apresentações. Na praça de alimentação também. E na parte artística tem um portfólio fantástico, né? Porque tem apresentações de música, de dança, enfim. Sim, no entorno a gente tem 4 palcos, né? Sim. Em cada um deles sempre tem apresentações de dança, música. Zona Sul em movimento, o que vocês diriam para a região, então? Montem suas excursões que dá tempo, quem organizou, venha, que estamos esperando, façam esse acolhimento aí por conta de vocês. Então, vou olhar pra câmera. Pra contar o pessoal. Pode olhar. É nessa pode daqui? Olhar. Pode ser essa aí, Então, pra quem não sabe, a gente é as baronesas da 29ª Fina Doce. E hoje a gente veio aqui convidar todos para que venham prestigiar a feira conosco. A gente vai estar lá recebendo todos com muito carinho e com bastante doce. Tá bem. Não precisa, depois vocês completam no finalzinho aqui mais alguma coisa nesse sentido. Agora, doce sabor da infância, vocês falaram que a abordagem com crianças é uma estratégia que vocês utilizam bastante. Naturalmente que se a feira está com esse tema, tem algum momento que foi programado para que esse doce sabor da infância seja destacado de forma especial, seja na atuação de vocês ou na programação? Tipo assim, olha, tem um canto lá, seja do brinquedo, da tecnologia, qual é o espírito desse doce sabor da infância? Nós temos um elenco, né, de dança que faz apresentações durante o dia nos corredores da feira. E eles partiram deste tema para trazerem as crianças. Então eles param no meio da feira, as crianças vêm, eles fazem um show que é incrível, eles não param um segundo. Existe essa ação objetiva, então. Sim, para trazer. E na nossa divulgação a gente fala muito sobre, porque o tema ele tenta resgatar realmente a tradição doceira da nossa cidade, que passa de geração em geração para não se perder. Então, como ela não vai se perder? A gente passando para as crianças esse ensinamento. Então, a todo tempo, acho que é mais por isso mesmo, a gente tenta falar, e o doce, já comeu? Pra criança meio que se alertar, porque no momento que ela vai pra banca, ela vai ver aquela diversidade de doces, então ela vai
se alertar naquilo ali e vai querer saber, porque criança é curiosa. Então, esse tema traz esse resgate, quer falar sobre a tradição da nossa cidade, que é tão nossa, que é tão incrível, que as pessoas vêm de fora, às vezes elas estão conversando com a gente, elas vêm, eu vim de tal cidade, só pra levar doce, mostra caixas gigantescas, sabe? E leva pra cidade. E quer saber sobre doce, as pessoas perguntam pra gente, porque a gente teve que ter esse cuidado de ter uma noção de doce. Não todos, claro, porque é impossível, porque a variedade é gigantesca. Mas a gente tenta sempre tá ali, dar o suporte pra pessoa, qual é aquele doce, qual é o melhor. Então a gente faz esse resgate, e a feira também, a todo tempo, e a gente aproveita das crianças pra... Eu acompanhei algumas publicações a respeito da Fena Doce e chamou minha atenção uma fala, não recordo agora de quem, dizendo que a tradição doceira nos dias atuais necessariamente não é transmitida apenas por aquela relação familiar ou comunitária. Hoje as coisas estão por aí, né? As receitas estão na internet, mas os doces também começam a buscar suas certificações para a questão de qualidade, também de identidade e tal. No caso de vocês, Martanelli, qual é o tipo de doce que tu fazes? Bom, não, pode até ser bom o doce, não sei se é bom, mas qual é o doce que tu fazes? Ou a feira vai acabar sendo uma oportunidade de despertar também para o fazer o doce, a cultura doceira? Na verdade, eu sou mais de comer o doce. De comer. Não muito de fazer. Não tens nenhuma receita de doce tua? Não. Que tu pratiques assim? Minha não. Doce não. Eu sei que os doces, alguns podem ficar enciumados, doceiras também, mas qual é o doce da tua preferência? O meu doce preferido é o bombom de morango. É mesmo? Isso, mas eu tô amando o ninho também, eu tô apaixonada pelo ninho. Apenas uma questão de gosto ou tem a ver com estética ou alguma outra relação? Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu adoro morango, então quando eu vi o morango ali gostei e tal, ou não, como é que é esse apreço vem de onde? Isso também pela fruta, mas sei lá, eu acho que é uma coisa, não consigo lembrar em que momento, desde criança, eu acho que foi o ver ali o doce, eu acho que me encantou, e depois a gente comer e ver que tem uma fruta dentro, acho que aquilo me despertou um... Bombom de morango e o ninho começa a ganhar também a simpatia. O meu preferido é o bombom de morango também. Vamos lá, fazer o quê, né? Gostos que são gostos, né? É que, na verdade, eu adoro doce misturado com fruta. Gosto de bolos com frutas, abacaxi, morango, uva. E o bombom de morango me encantou por conta disso, né? Eu adorava antes de comer o bombom de morango, eu comia aqueles espetinhos que tem com bombom, com morango, coberto com chocolate. Isso. E aí eu não tinha experimentado ainda o bombom de morango. E aí eu experimentei e não consigo, assim, colocar outro na frente dele. São fiéis. Caiane. Eu já sou completamente diferente. Eu sou do tradicional, é o quindim, não tem jeito. O quindim. Eu não posso ver o quindim. Eu comi no primeiro dia da feira e eu tô tentando ficar longe pra poder experimentar os outros. Eu gosto muito dos tradicionais e por toda a história que remete, né, a questão dos doces tradicionais da nossa cidade, ovos, gema, tudo. Então, é um vício, assim, eu não posso ver quindim que eu já... Mas elas estão provando outros, né? Elas não estão usando bombom de morango. Elas gostam, mas eu fico tipo assim, vai lá. Caiane denuncia. Elas não comem só bombom de morango. Olha, manchetes é o que não falta aqui, né? A outra questão que eu gostaria de colocar também nessa primeira oportunidade que a gente conversa, né, com vocês nessa condição de baronesas da Fena Doce, é sobre a atividade profissional. Pode não acontecer agora, pode demorar para acontecer, mas também já pode ter acontecido. A Larissa disse: descobri que gosto de dar entrevistas. Ok. A Martanelli diz que tem um trabalho que já lidava com o público, então não é novidade. Caiane, eu conheço, sei que a Caiane também tem uma facilidade de comunicação, trabalha que eu digo, tem uma vivência de comunidades, de questões culturais, artísticas também. Quem aqui já consegue projetar que durante a Fena Doce vai ser um caminho de aprimoramento das suas habilidades e competências para um futuro que pode repercutir ou na atividade que já desempenham, ou, por que não, em outras? Já deu tempo para isso? Ainda não deu? Já.
Já? Eu acho que eu ainda sim, tô construindo. É? A Martanella é estratégica, né? Ela A resposta vem sempre ela vai acompanhada de indo, um cuidado. Ela é Vamos mais cuidar. cautelosa, assim, É mais né? cautelosa. Eu e a Larissa, a gente é mais... Cautelosa. Então, Caiane, o que tu percebeu? Eu sou estudante de gestão pública. Sim. Então, ter essa visão hoje da feira, da grandiosidade. Eu já queria ter uma visão mais ampla da nossa cidade em si. Então, a feira acaba trazendo um gostinho a mais de querer entender todo esse mundo, sabe? Então, hoje eu fico mais aguçada ali pra querer A feira saber. está dentro de um grande contexto, né? Sim, muito. Político, econômico, muito, social. Muito, é incrível. E aí, daqui a pouco esse olhar. E é o que a gente diz, o meu curso, pelo menos. Ele é muito grande, as pessoas talvez acham que não, mas ele é muito grande e ele vai em vários nichos. Então, hoje eu tenho essa visibilidade melhor, que eu tô indo pelo caminho certo e que a feira acaba trazendo essa oportunidade que, se bem aproveitada, pode ser que dê certo. Sim. Larissa, vai lançar um programa de TV. Não, qual é a percepção? Foi possível já? Não, ainda cedo. Então, eu curso fisioterapia, né? E eu sempre tive um pouco de dificuldade de me comunicar com as pessoas. E eu sei que para trabalhar com fisioterapia eu tenho que ter uma facilidade com isso. E eu acho que a feira me deu essa oportunidade de me abrir mais, de conversar. Porque eu não tinha isso, né? Eu tinha com os mais próximos, com meus amigos, familiares. Umas com as outras pessoas eu era meia envergonhada, né? E agora não, agora eu consigo conversar, eu consigo, sabe? Com qualquer pessoa, assim, que chega perto, eu já... E a Caiane mais ainda, né? Então, tipo... E ela também nos ajuda com isso, porque antes ela tinha mais facilidade, ela tem mais facilidade, né? E eu e a Martanella, a gente não sabia muito essa função de entrevista, e ela nos deu uma força, e aí agora a gente já tá melhorando, né? Elas estão se soltando, daqui a pouco eu nem vou mais precisar falar nada, eu já disse pra elas, vai chegar um momento que eu não vou falar mais. Eu acho que a próxima orientação vai estar, chega, gente, cala a boca, gurias, por favor. vamos vocês, eu tô cansada. Martanelli, o que tu conseguiste perceber, ou o que tu gostaria de até o final poder perceber e agregar aí as tuas habilidades e competências? Sim, as gurias eu faço curso de administração, então eu acho que eu sou mais dos papel, de ficar ali sentada na minha mesa, mas eu amo também estar participando com as pessoas, mas eu acho que eu vou construir ainda para saber, ainda não deu para perceber se é realmente isso que eu quero seguir, que eu quero continuar, mas é uma experiência incrível, tá sendo uma experiência incrível e tá sendo muito bom ter esse momento e poder ter essa experiência. Nós estamos aqui com a segunda edição do Zona Sul em Movimento. Repito, estreamos no dia 30 de maio. Zona Sul em Movimento, que busca justamente compartilhar os conhecimentos, né, sobre tudo o que acontece na Zona Sul. E essas meninas estão vivendo essa experiência, que rapidamente aqui nós conversamos sobre ela, e tem muito tempo pela frente, porque a Fena Doce, a 29ª edição, será encerrada somente no dia 18. Lembrando que amanhã, terça-feira, dia 6, a partir das 19 horas, a abertura oficial. Aquela, né, que tem a pompa, a participação, como eu disse anteriormente aqui, de muitos convidados celebrando oficialmente este evento. Eu estou muito feliz de estar com vocês mais uma vez, e também lembrando que o Zona Sul em Movimento tem o patrocínio, o apoio de Ozirnet, Associação Comercial de Pelotas e Sicredi. Obrigado, meninas. Nós que agradecemos pelo carinho. Qual é o recado que fica nesse final? Então, a gente faz um convite, né, para todas as Pode pessoas renovar, claro, que não estiveram ainda na feira, que estão pensando em vir para a feira, as excursões, porque a gente sabe da grandiosidade do programa, que ele vai chegar a muitas pessoas, muitas cidades. Então, que venham até a Fena Doce, que venham prestigiar. Nós estaremos lá do início até o fim, esperando a todos, recepcionando, conversando, falando sobre doces, sobre tudo o que eles quiserem. Nós estaremos lá, a equipe está preparada. A feira está grandiosa, está muito linda. A gente está muito feliz de estar vivenciando essa edição, que é grandiosa. Então, fica esse convite especial a todos. Nós vamos esperar vocês. Vale a pena ressaltar. A ACP ajuda a sua região e os seus associados a crescerem, agindo como impulsionadora da inovação e do empreendedorismo, oferecendo serviços de apoio ao empreendedor, debatendo temas atuais nos seus eventos
organizando ações de solidariedade, fomentando o comércio local e incentivando novos negócios. Chegou a hora de compartilhar. Resultados tão positivos rendem milhões de sorrisos. No campo e na cidade renderam prosperidade. Nenhum número pode ser maior do que o que rende um mundo melhor. Sim, 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 os números do Sicredi são assim. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. O tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite 600 MB de velocidade e o Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja a Ozirnet e vá além do basicão. Estamos de volta depois de conhecermos bastante, né? Ou, não vou dizer bastante, né? Um pouco sobre as baronesas. Dona Fena Doce. Passamos agora para um outro tema também relevante e, por que não dizer, de certa maneira tem a ver com tudo que conversamos anteriormente. Falamos de eventos, falamos de resultados econômicos, falamos do acesso às pessoas a essa grande festa, né? A Fena Doce. Pois é, as pessoas estão consumindo, estão buscando uma atividade que para muitos é entretenimento, para outros é de consumo. Vou lá comprar um doce, vou lá comprar um produto que esteja sendo exposto também nos diferentes estandes. E para falar sobre algo que tem tudo a ver com isso, e também por conta da chamada que fizemos nos últimos dias, já no estúdio, imediatamente passo a apresentação aqui da equipe do Procon Pelotas. Muito obrigado por atender ao nosso convite, ao nosso chamado para começarmos essa relação nesse espaço diferenciado. Se permite, vou apresentar, né, o cavalheirismo recomenda, inicialmente aqui, a doutora Carolina Lima Teixeira, que é assessora administrativa do Procon Pelotas. Muito obrigado pelo comparecimento. Obrigada pelo convite. E o nosso coordenador executivo, amigo de longa data, Enéas Clarindo, que prontamente respondeu, estamos indo, estão aqui. Obrigado também, mais uma oportunidade de boa conversa. É verdade, eu é que fico muito feliz com o convite e com a oportunidade de estar aqui, né, prestigiando o programa que começa aí uma trajetória longa. Segunda edição. Quero crer que terá longa vida, com certeza, as pautas serão muito interessantes, o veículo também. Quero parabenizar o Adilson, empresário, Adilson Kens, né? Kens Cruz. Adilson Kens Cruz. Isso. Parabenizá-lo pela iniciativa. Nós temos a certeza de que a Zona Sul demanda e, claro, usando essa forma de utilizar o programa, o mundo pode também consumir, né, esse conteúdo que será produzido por este programa. Parabéns. Obrigado. Bem, as pessoas já conhecem, deixa eu ver onde é que nós estamos aqui, vamos trocar essa câmera aqui, pode ser? As pessoas já sabem da proposta do Zona Sul em Movimento. Nós queremos buscar os temas, né, naturalmente com a participação das parcerias, e aprofundar. Então essa participação do Procon hoje aqui tem essa finalidade. Vamos começar pelo começo, né, como diríamos. Então a primeira questão, e aí vocês vão responder à vontade, né? A primeira questão passa justamente pelo seguinte.
como se instala, né, o PROCON em um município, ou qual legislação orienta, como é que tudo isso começa, vamos lá. Perfeito. Machado, o PROCON, o órgão PROCON, né, é uma política de Estado, né? Embora a criação deste órgão nos municípios depende dos prefeitos. Então, através de leis municipais, né, os PROCONs, esses órgãos, são instalados nos municípios. Nós temos aí um guarda-chuva, né, comentávamos há pouco, né, nós temos aí um guarda-chuva de uma hierarquia que ela não existe de fato, né, mas nós estamos ligados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde lá tem a Secretaria Nacional do Consumidor, né, e a partir daí vem todas as diretrizes para a implantação, as normas, e aí os prefeitos eles têm que se sensibilizar por esta política pública e entregar aos seus munícipes essas políticas públicas de defesa do consumidor. Então, posso ir fazendo intervenções? Claro que sim. Não atrapalha? Não, fica à vontade. É possível dizer então que não há obrigação de instalar o serviço PROCON num município? Exatamente. Não há. É uma política pública de Estado que parte do interesse do gestor público municipal implementá-la ou não. Não tem nenhuma diretriz obrigatória no sentido de fazer o prefeito fazer isto. É claro que o gestor ele visa vários aspectos, né, de políticas públicas para serem implementadas no município. A defesa do consumidor é importantíssima. Essa relação ela acontece em todas as faixas etárias e não podemos fechar os olhos para que a parte mais frágil dessa relação entre o consumidor e o fornecedor é o consumidor. Logo, o Código de Defesa do Consumidor e outras leis federais amparam o consumidor, que é a parte mais frágil, para executar, para realizar essa... Vem uma segunda questão nessa esteira então. Se não há a obrigação de instalar o serviço, quem instala por adesão, por decisão, né, de seguir essa política. O nível de Estado, para instalar, deve arcar com o custo, vou chamar assim, o custo. É isso mesmo. Né, total. Desse serviço. Esse custo é um custo que vai fazer parte do orçamento do município de forma específica, enquanto política pública também municipal, ou pode ser colocado o serviço numa secretaria, num departamento, como se fosse um anexo? Tem alguma coisa que diga como? Olha, não é obrigatória a instalação, mas quem instalar deverá instalar assim. Perfeito. Tem alguma coisa nesse sentido? O que acontece? Na verdade, há orientações, mas como eu te falei, não tem uma fiscalização da Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de que tem que ser assim. Há uma orientação, há diretrizes. Bom, nós aqui em Pelotas estamos, né, na Secretaria, no gabinete da prefeita. Em outros municípios, na PGM, em outros municípios, na Receita. Então, vai depender do gestor, onde ele tem lá um orçamento, onde ele possa se valer desse orçamento para a operacionalidade deste órgão, que é pessoal, local, combustível, material de expediente. Bom, mas o órgão estruturado, aí ele começa a ter a possibilidade de ter receita própria, né, que é o fundo difuso. Depois eu pode aqui abordar um pouquinho sobre o fundo difuso. Hoje, Pelotas tem o seu fundo difuso, já tem recurso no fundo. Bom, nós começamos a ter uma melhor situação para poder, frente às exigências, ter condições financeiras de poder realizar um melhor trabalho para quem? Assim, em vários municípios, alguns são ligados ao gabinete, como por exemplo de Pelotas, alguns são ligados à promotoria, como a Enéas falou. Então existe essa diversidade, por isso também a dificuldade de não vem uma determinação de cima que se regulamente isso, e há essa diversidade de municípios variados. Para ter uma ideia, o PROCON estadual, né, que cobre todos os municípios do Rio Grande do Sul que não tem PROCON. Então, por exemplo, Capão do Leão, se tiver qualquer
conflito, numa relação de consumo, ele tem que procurar o PROCON estadual. Por quê? Porque os consumidores de Pelotas são atendidos pelo PROCON Pelotas. Eu não posso atender, não é que eu não possa, né? Mas é injusto com o próprio contribuinte, que viabiliza toda essa estrutura para que o PROCON, o órgão aqui em Pelotas, atenda o seu munícipe, comece a atender o município do Capão do Leão, de Canguçu. Hoje, na metade sul aqui, nós temos PROCONs em Rio Grande, Pelotas, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar, e agora o último que o PROCON estadual inaugurou foi em Piratini. E os outros municípios não têm PROCONs. Eles passam a demandar ao PROCON. Tem alguma relação de proporcionalidade populacional ou de volume que determina? Olha, não vale a pena ter o PROCON aqui. Nada disso. É uma decisão realmente política. Não tem uma determinação de que um número X de habitantes teria que ser instalado um PROCON. Não, na verdade como a Enéas falou, uma decisão política, né, para essa instauração. Municípios pequenos ou não, ou maiores, podem ser instaurados. E o PROCON RS que tem essa competência aí de atender esses municípios que não foram abarcados por essa política pública. Vamos direto ao fundo difuso, então, para saber um pouquinho, porque agora eu já estou imaginando. Bom, o fundo difuso, aí a doutora Carolina nos explica aqui, mas obviamente que eu busco saber o seguinte: este fundo permite investimento para melhorar a infraestrutura, contratar pessoas, custo de processos, ou seja, parte operacional, aquisição, por que não? Eu sei que o PROCON tem um veículo, né? Tem um veículo. Tudo é por conta do fundo difuso ou a questão orçamentária municipal também tem uma responsabilidade objetiva nisso tudo? Claro. O órgão, né, quando ele passa a ter uma autonomia financeira, né, que a lei que institui o fundo regulamenta ali quem vai ser o gestor dessa despesa e a comissão que vai gerir isso aí, né? Que tudo passa pela legislação e por reuniões mensais que são previstas ali na legislação que vai ser gerido esse fundo. Então, mas claro, há uma independência do órgão, né? A gente vê PROCONs de outras cidades onde tem um fundo que é bem significativo, que tem uma independência muito grande, né? Porque aí não fica embaixo, abarcado no guarda-chuva da gestão financeira da onde está ligado, né? Ou o gabinete, ou a promotoria. Então nós temos, se vê muito essa independência mesmo desse órgão quando ele tem esse fundo, quando ele consegue gerir esse fundo de uma forma significativa, né? Sim. E ganha autonomia e consegue realmente abarcar bem mais. Quero dar um exemplo do PROCON de Rio Grande, a tua cidade natal, é isso? Sim. Apesar de ser cidade do Rio Grande, então? Nascido na cidade do Rio Grande tá bem. E cidadão pelotense. Que alegria, que alegria. Você lembra da antiga rodoviária, que ele era um prédio, é um prédio público municipal, é do município aquele prédio. O PROCON de Rio Grande, ele fez uma reforma, investiu lá mais de R$1 milhão naquela reforma, do fundo difuso. E hoje o PROCON Rio Grande, o local onde está instalado é naquele prédio, todo reformado. Eles têm micro-ônibus, eles têm vários veículos em função da necessidade da fiscalização, do setor de educação. Então, eles têm toda uma estrutura que no início foi viabilizado por aquele orçamento que ele estava ligado lá na estrutura do município. Mas depois o PROCON ele passa a ter pernas, né? Perdão, eu devo ter me distraído, mas o fundo difuso recebe recursos de onde e como? Eu não sei se essa questão eu não fiz, né? Não. Principalmente através da aplicação de multas, né? Vendo um processo administrativo, né? Contra os fornecedores, práticas infrativas, é aberto um processo administrativo e nesse processo administrativo, então, garantida o contraditório pela defesa, no final é aferida, então, uma multa, né? O cálculo de uma multa. E essa multa toda, ela é revertida a esse fundo, quando é estruturado o fundo municipal mesmo, revertido a esse fundo. Como não tem municípios, como o caso de Pelotas, que não tinha evitado, né? Que foi recentemente que foi feito, esse fundo, esse dinheiro era revertido para o PROCON estadual. Então, é uma verba significativa que não ficava, né?
Mas é principalmente de multas, aplicação de multas. Vocês me perdoem, às vezes pode, por que não ser interpretado como uma chatice querendo minúcias. Mas a expressão difuso, por que, sabem? Sim. Ou é uma classe... Não, porque é por curiosidade. Muitas vezes é decorrente de um entendimento, de uma necessidade do entendimento jurídico. Muitas vezes é por conta, enfim, de uma estratégia para permitir que isso seja feito. Por que fundo difuso? Porque ele o direito do consumidor, ele é classificado dentro do direito como um direito difuso. E o direito difuso é o que acontece? São quando as pessoas, os elementos da relação, eles não conseguem ser individualizados, né? Como o meio ambiente, por exemplo, como o consumidor. Nós, quando há, por exemplo, uma prática infrativa de um fornecedor, nós não conseguimos numerar, elencar quem foram os consumidores atingidos por aquela... Então, é essa classificação que fica dos direitos difusos quando são atingidos assim quando não se consegue... A denominação do fundo, então, advém, né? Falar com a doutora aqui, eu estou tentando aqui também caprichar no vocabulário, advém dessa denominação dos direitos difusos. É isso. Perdão, legal. E também... recursos que são providos de processos administrativos realizados pelo próprio órgão e também pelo Ministério Público. Né? Hoje nós temos recurso no fundo que foi destinado pelo Ministério Público. Nós temos um parceiro aqui em Pelotas, né? Quero aqui mandar um abraço para ele, que é o doutor Isaac Alain. Né? Ele é o primeiro promotor da Promotoria de Justiça Especializada de Pelotas. É um parceiro, né, dos consumidores pelotenses. E ele já destinou vários recursos para o... Essa parceria é por demanda? Porque eu pergunto porque o Ministério Público tem, por característica, né, agir demandado, embora também possa de ofício, mas a relação estabelecida sentaram Ministério Público, PROCON, ficar como é que nós vamos trabalhar? Ou não é possível... pelas características das atividades. Como é que é isso? O que acontece? Pelotas nunca teve um promotor titular. Então isso acontecia assim, de uma forma assim, às vezes era o Machado, às vezes era a doutora Carolina, às vezes era o Enéas. Sim, dependendo da circunstância, quem está respondendo é o fulano. Isso não tem um planejamento estratégico de ação. Quando o promotor assumiu, e ele já veio de Rio Grande, em Rio Grande ele muito contribuiu nesse sentido do direito do consumidor. Quando ele veio para Pelotas, ele já chegou e já começou a implementar, né, o seu trabalho, e nós, também preocupados com isso, procuramos conversar com ele, alinharmos algumas ações, e assim nós temos feito ações, diligências que ele nos pede, nos demanda, e juntamente com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, e o tema é defesa do direito do consumidor. Proporcionalmente, vou buscar esse dado para começar a ilustrar com dados, um pouquinho antes do nosso intervalo comercial. Proporcionalmente, qual é o nosso volume de situações que acabam exigindo, né, a judicialização efetivamente na busca? Vocês fazem um atendimento, buscam a mediação, a conciliação, mas olha, mas tem um percentual que não tem saída, é obrigado a judicializar. Vocês têm esse número aí na mente? É importante, Machado, e a gente esclarecer, né, quem está nos vendo, o papel do PROCON. Qual é a nossa responsabilidade? O PROCON atua na área administrativa e na área de conciliação. Nós poderíamos até fazer isso presencial, chamar as partes e conversar com as partes. Bom, mas nós não fazemos isso. Até, quem sabe, um outro gestor possa implementar isso. Hoje nós temos outras prioridades no radar e nós fazemos isso através de um sistema, né, que o consumidor procura o PROCON com o seu problema e nós, através desse sistema que é nacional, nós fazemos essa mediação, a formalidade dessa mediação ao consumidor. Bom, e quero dizer assim com muita tranquilidade, o PROCON tem resolutividade. O fornecedor responde o PROCON. Às vezes,
né? Eu não tenho esse número na vírgula para te dizer, mas em torno aí de mais de 85% com certeza tem resolutividade e não vai nem se judicializar, vai ser resolvido. Bom, mas muitas vezes a resposta é dada formal e isso passa a ser resolvido numa outra instância, que é na área judicial, porque no processo administrativo o consumidor entende que não foi, não está satisfeito mas com a o resposta. PROCON não é o indutor da judicialização. Não. Isso é a etapa dizendo, olha, acabou aqui, não temos Exatamente. o que fazer. É isso. Há onde nós podemos ir, né? O PROCON, como órgão administrativo, tem as suas limitações e consegue ir até ali. Como o Enéas falou, nós temos um índice grande de resolutividade. Os fornecedores respondem e têm interesse em resolver também o problema do consumidor, né? Em ser efetivos nisso. Só que tem demandas que a gente esbarra nessa limitação do órgão administrativo. E aí tem que se partir realmente para o judiciário. O caso de perícias, por exemplo, onde é necessária a constatação de perícias, laudos técnicos, isso realmente tem que ser no âmbito judiciário. Então, quando a gente verifica que chegou nesse patamar aí, onde o órgão administrativo não consegue avançar, aí sim é encaminhado, então, o consumidor para a via judicial. Com toda a formalidade desta resposta do fornecedor. Então ele vai para a justiça lá com toda a formalidade da resposta. Sim, ou seja, eu vou chamar de histórico aqui, se houver outro nome, fiquem à vontade. O registro. O registro, então, todos os elementos até então tratados estão disponíveis ao consumidor para que ele tome a decisão, vou judicializar ou não. Exatamente. Essa decisão dele. E cabe aí uma informação interessante aí. Até então aí há uma pessoalidade na relação. Existe o fornecedor, existe o consumidor e o órgão. Bom, depois disso se encerra, né, esse processo, aí tem a questão da impessoalidade do órgão. A partir daí, e hoje o PROCON de Pelotas tem essa condição, está robusto para defender o consumidor e aí numa relação maior. A partir daí, se essa relação não foi resolvida e vai ser resolvida na justiça, mas tem um vício, tem um direito do consumidor lesado, o órgão com a impessoalidade vai fazer um processo administrativo e vai multar esse fornecedor para poder ser ressarcido, né, dessa situação e poder com esse recurso no fundo. Vamos ver se eu entendi para a gente fechar esse bloco. O fato de não ter havido acordo entre as partes, até então o trabalho ali de busca da solução, isso, da mediação. Não teve jeito. Não teve jeito. Bom, se vai ser judicializado ou não, não se sabe. Independente disso, o PROCON finaliza dizendo, bem, para nós, né, a situação é X e nós entendemos que cabe a multa, cabe a abertura de um processo administrativo e verificar se é o caso, uma vez caracterizada naturalmente a infração, aplicação de uma multa. Aplicação de uma multa. Exatamente. Há uma independência, então, nesse Exatamente. sentido. É uma avaliação do órgão, né? Sim. Do órgão de analisar aquela situação ali e ver se realmente houve alguma lesão, alguma prática infrativa e aí sim se instaurar um processo administrativo. Mas aí sai, como o Enéas falou, sai a pessoa do consumidor. Aí é o órgão em defesa... Mas eu tenho uma outra questão aqui que eu sei que vai ser importante. Alguém poderia nos assistindo aqui pensar o seguinte. Peraí, quer dizer então que a pessoa pode ser, vou chamar de punida, né? Pode ser punida pelo PROCON, né? E se o reclamante judicializar, pode ser punido na esfera judicial. Alguém diria, foi punido 2 vezes pelo cometimento da mesma infração. Doutora Carolina, especialista da área, sabe, né, que isso é uma questão que acaba sendo naturalmente trazida para a discussão. Sim. Como é que a gente separa essa situação para não dizer ou para não admitir ou para caracterizar que o cidadão não foi punido 2 vezes? Claro, o fornecedor, então, ele como nós em várias relações, nós respondemos em várias áreas, né? Nós como pessoas físicas, podemos responder
mesma prática infrativa na área penal, na área civil, na área administrativa. Assim também é com os fornecedores, né? Então, uma área do direito não impede a atuação, mesmo que seja pela mesma prática infrativa, cada área pode atuar. Pode atuar, então, o judiciário, nesse caso, né? E o administrativo também. Porque, como eu falei, a mesma prática pode levar a esferas diferentes de atuação do direito. O que não vale é, na mesma esfera, ter duas punições. Vamos chamar de punições para ficar mais popular. O RDE também é assim, né? O RDE também. Agora explica o que é RDE, porque tem gente que não vai entender. Olha, vou deixar contigo. O RDE é o regulamento disciplinar do Exército, né? Agora explica também por que dessa brincadeira, porque senão... Porque tivemos a experiência, né, de conviver um bom período aí na caserna e aí ser orientado e a nossa vida militar pelo RDE, né? Que é o parâmetro, né? Exato, que da situação. É a Bíblia do militar, exatamente. O que pode e o que não pode dentro da carreira militar. Vamos lá então chamar o nosso break comercial, nosso intervalo comercial, lembrando que Zona Sul em Movimento está exibindo aqui a sua segunda edição, com o apoio de Sicredi, Ozirnet e a Associação Comercial de Pelotas, com a certeza de que em breve teremos mais parceiros nessa jornada que se inicia para conectar a Zona Sul e falar de temas relevantes que impactem objetivamente na vida da população. Questão bem prática. Buscamos também utilizar os recursos tecnológicos, buscamos também a inovação, mas eu diria que fazemos aqui um jornalismo digital diferenciado porque não esquecemos da raiz. Queremos alcançar o cidadão que nos acompanha, levar a informação, colaborar com o aprendizado, como estou tendo aqui, por exemplo, com a equipe do Procon. Em seguida, de volta para o último bloco. A ACP ajuda a sua região e os seus associados a crescerem, agindo como impulsionadora da inovação e do empreendedorismo, oferecendo serviços de apoio ao empreendedor, debatendo temas atuais nos seus eventos, organizando ações de solidariedade, fomentando o comércio local e incentivando novos negócios. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. Chegou a hora de compartilhar. Resultados tão positivos rendem milhões de sorrisos. No campo e na cidade renderam prosperidade. Nenhum número pode ser maior do que o que rende um mundo melhor. Sim, os números do Sicredi são assim. O tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite 600 MB de velocidade e o Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja a Ozirnet e vá além do basicão. Com competência e expertise de poder. Ela está estudando. De volta aqui, ao vivo é assim, vai embora. Voltamos aqui para o último bloco, então, com a participação de Enéas Clarindo, coordenador executivo do Procon, e a doutora Carolina Lima Teixeira, que é responsável pelos processos administrativos
Não é pouca coisa, né? Com certeza. Falando nisso, qual é a média, o volume de processos em andamento, assim? Nós instauramos agora, né, como o Enéas vai apresentar, essa proteção da defesa do consumidor completa através do processo administrativo, ela foi recente, ela é recente agora no PROCON de Pelotas. Nós antes atuávamos ali só nas mediações ali, não tínhamos essa engrenagem toda montada porque faltava ainda algumas estruturações, Então nós estamos caminhando nisso aí. Atualmente hoje nós temos abertos 7 processos administrativos? 5 processos administrativos em andamento. Bom, Machado, o que acontece? Como eu falei no início, o PROCON ele é um sistema de defesa do consumidor. Então nós temos o setor de atendimento, ou consultoria, que eu chamo, né? O setor de educação e o setor de fiscalização. Eu estou no PROCON desde 2021 e a gente acabou colocando algumas prioridades, né, no nosso radar, e uma delas era a instalação do setor de fiscalização. Isso envolve um agente fiscal. Então, a prefeita teria que nomear para o PROCON um agente fiscal, porque todo mundo diz, o PROCON tem poder de polícia. Quem tem poder de polícia é o agente fiscal, não é o coordenador, né? Não é é inerente ao cargo. A colega aqui, a doutora Carolina, que é servidora de carreira, mas ela é oficial administrativa. É o agente fiscal. Então hoje, e é simples, é só colocar lá o agente fiscal e funcionar? Não, tem toda uma legislação que você tem que afinar. E nós, agora, semana passada, a prefeita assinou um decreto justamente da dosimetria. Tá bem, como é que eu vou construir e dizer que a infração que o Machado cometeu, como é que eu vou dizer que é 2.000, 3.000, 4.000? Então, critérios objetivos, né? Exatamente. Sim. Então isso foi feito que faltava para que a gente pudesse atuar. Mas isso tudo são coisas que a gente vai azeitando. Então hoje nós temos o setor de educação, onde nós fazemos no mês... São 3 pesquisas de combustível, pesquisa do cesto básico, pesquisa do gás de cozinha. E o setor de fiscalização começa a fazer todo esse trabalho de ouvir as denúncias, de fazer processos por ofício, então encontra irregularidades e a partir daí começa a trabalhar. Então, para que tu possa ter uma ideia, de 2023, nós estamos aí... tem aqui no primeiro quadrimestre, nós temos 109 fiscalizações ocorridas. Dessas fiscalizações, nós temos 10 que foram notificações para pedido de informação. E PA, processo administrativo, então ali houve uma infração e nós abrimos o processo administrativo para poder... E aí o fornecedor tem o direito de defesa. São 5 que nós realizamos no ano de 2023. Então, ainda é muito tímido a nossa ação no setor de fiscalização, mas isso começa a ganhar corpo e escala. E escala. Já falaram sobre a necessidade do agente fiscal, que é quem de verdade tem também o poder de polícia, né? Embora seja um poder de polícia administrativo. Isso, polícia administrativa. Para não gerar nenhuma confusão aqui. Nesse sentido, qual seria o tamanho desse quadro de agentes fiscais para que a gente pudesse começar a dizer que tem, de certa forma, uma agilidade, porque com um agente fiscal é o que dá, né? Exato. Não tem mais o que fazer. Mas existe já um cálculo, uma ideia? Pelotas deveria ter X agentes fiscais no primeiro momento. Nós nos baseamos um pouco em outros municípios. Sim. No Rio Grande são 3 fiscais, né? Caxias parece que são 4 fiscais. Bom, então Caxias é maior do que Pelotas. Então eu creio que talvez aí já no ano que vem está no meu radar começar a pedir à prefeita Paula mais um agente fiscal para o PROCON de Pelotas. Antes não tinha assim, eu quero 2, não, porque o trabalho ele foi todo
formatado para que o agente fiscal pudesse trabalhar. Isso requer também o convívio, a troca de experiência. Esse decreto de dosimetria, e eu quero aqui, em público, aqui, fazer um agradecimento à doutora Carolina, à agente fiscal Jennifer, né, que é a nossa colega, e é claro, também tive aí o DNA nesse trabalho, mas isso foi construído, e principalmente porque nós poderíamos já estar autuando com a dosimetria do Estado. Existe uma lei que permite qualquer PROCON que se instale possa atuar o processo administrativo se valendo da dosimetria do Estado. Só que nós observamos que isso estava muito fora da realidade econômica, da realidade dos nossos fornecedores que atuam aqui em Pelotas. Então nós conversamos com a prefeita e dizemos, não, nós precisamos fazer uma dosimetria mais adequada para o município de Pelotas. A nossa dosimetria ela fica um pouco acima de Rio Grande, um pouco abaixo de Santa Maria. Fica entre Rio Grande e Caxias. Entre Rio Grande e Caxias. Então, é mais justo, né? Principalmente com os fornecedores locais, né? Sim. Porque a dosimetria do Estado, que a gente tinha autorização legislativa para já utilizar, ela fugia um pouco da realidade, porque os fatores multiplicadores, ali são critérios objetivos e fatores multiplicadores que vão dar o resultado final da multa em reais, né? Ele era um fator muito alto. Né? Do Estado, ele é um fator muito alto. Então, a gente optou, então, por fazer essa legislação que não existia no município de Pelotas. Então, através de um decreto que saiu agora no mês passado, em maio, a gente adequou, então, esses parâmetros mais para a realidade local e consegue trazer uma multa um pouco mais abaixo do que seria se aplicássemos o Estado. Em termos de legislação, o que é que está faltando no olhar de vocês, ou neste momento, de certa maneira, o que nós precisávamos está aqui? Nós temos uma legislação que está, a mensagem, é uma lei municipal, né? Porque a lei já existe, né? A lei que criou o PROCON é de 2000. Nós entendemos que nós deveríamos fazer ali uma mudança na composição da comissão e do núcleo permanente de normatização. E então essa mensagem, é a mensagem 12 de 2023, já está na Câmara de Vereadores, que é justamente alterando, né, os componentes, as pessoas os órgãos que vão participar da comissão permanente e da comissão permanente e do conselho gestor do fundo. Do fundo. Só isso, porque o que acontece? A partir daí, o conselho se reúne mensalmente e vai referendar, né, a utilização proposta pelo gestor do PROCON no sentido de melhorar o trabalho que presta ao consumidor. Então, no calendário de ações pretendidas até o final do ano, como é que priorizaria esse calendário e que ações seriam essas que neste momento estão apontadas como prioritárias? Olha, por exemplo, estamos no mês de junho, né? Temos mais 6 meses aí. Nos próximos 6 meses nós pretendemos fazer o quê? Exatamente. O que o PROCON pretende fazer? Para falar sobre isso, eu gostaria aqui de citar alguns números e de atividades, né, para que a gente possa depois aí sim falar sobre uma atividade que nós vamos realizar no segundo semestre, que é a busca ativa do consumidor. Então, eu gostaria aqui de pensar contigo aqui, por exemplo, registros, e eu tenho aqui desde 2018. Então, o PROCON de Pelotas, em 2018, fez 2.183 registros. Isso significa que foi o consumidor que foi lá e foi atendido, acolhido e se fez um registro. Formalmente, o fornecedor foi chamado para responder. Então, em 2019, 2.380 registros. Em 2020, aí com a pandemia caiu para 1.330 registros. Em 2021, 2.600 registros. Em 2022, 2.782 registros. E em 2023, até maio, nós já temos 1.102 registros. Bom, esta é uma das atividades que o PROCON Pelotas realiza. Mas só o setor de atividade realiza 5, ou melhor dizendo, só o setor de atendimento ou consultoria realiza 5 atividades recebendo o consumidor. Então eu quero pensar aqui com você. Quais são eles? O atendimento e a consultoria. Porque muitas pessoas vão até o PROCON e recebem uma consultoria e, diante do empoderamento do seu direito, do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, não abre nem o registro.
Porque ele vai lá e resolve o problema com o fornecedor. A máxima do direito. Tomei conhecimento que é meu direito. Exatamente. Sim, e ele resolve. Informação. Então, uma outra atividade do atendimento é o telefone. Também é uma consultoria, porque a pessoa liga para o PROCON, coloca o seu problema e recebe essa orientação. Bom, muitas vezes ela vai resolver esse problema e outras vezes ela vai nos procurar para poder abrir esse registro. Aí sim, registros. Em 2000, como eu falei, até maio é 1.102, mas só no primeiro trimestre foi 920. Então nós já temos em maio, em junho já, 100 e poucos, aí faltei a aula de matemática, a diferença. O WhatsApp também é uma outra atividade, que também consultoria, nós não fazemos registro pelo WhatsApp, mas consultoria fazemos. Né? E a outra atividade é por e-mail, também não fazemos registro por e-mail, mas fazemos a consultoria. Então, dentro desse primeiro quadrimestre de 2023, o PROCON Pelotas, só o setor de atendimento, fez 7.036 atendimentos. Então, 7.036 pessoas, por estes canais, procuraram o PROCON Pelotas. Eu não vou entrar numa outra questão aqui do tipo de reclamação e tal, que eu vou deixar para uma outra oportunidade para a gente poder especificar. Certo. Mas eu gostaria de um spoiler, tipo assim, quais são, né, as 2 ou 3 maiores... Os campeões aí. Perfeito. Só para depois, em outra ocasião, nós vamos entrar em números e como é que resolve, como é que tem sido resolvido, mas para não deixar sem nenhum dado, sem nenhuma ilustração. São 2 atividades, que são as campeãs. Né? A primeira são as entidades financeiras, as instituições financeiras. Né? Essas são campeões. Né? E depois é a telefonia. Ou seja, não mudou o cenário que até então eu conhecia. A telefonia sempre disparou, assim, né? E nos últimos tempos a gente tem visto que as instituições financeiras têm despontado mais aí. Não tinha resolvido, mas melhorado. Despontou um pouco, E significativamente aumentou das instituições financeiras conseguindo bater até a telefonia, que é o que historicamente era a campeã de reclamações. Mas ainda pontam aí. Exato. Em outra ocasião a gente entra mais nessa questão. E aí abre um leque, né, de assuntos. Bom, e aí sim, agora no segundo semestre de 2023, nós queremos startar a busca ativa de consumidor. Né? Nós estamos viabilizando uma parceria com as escolas públicas. No meu radar estava nós termos uma unidade móvel, né, para poder fazer esse trabalho. Passado aí 2 anos, a gente não conseguiu recurso financeiro para isso, não conseguimos viabilizar aí com os canais que nós procuramos conversar, mas não vamos deixar de fazer esse trabalho, né, desse trabalho itinerante do PROCON. Nós vamos fazer uma parceria e aí vamos fazer um trabalho tanto de atendimento, mas de educação. E que isso é muito importante, porque a educação, ela forma um cidadão mais preparado para exercer o seu direito de consumo. Qual vai ser a estratégia? Bom, nós vamos fazer uma parceria com a Secretaria de Educação, vamos a cada mês estar num bairro da cidade, numa escola, onde lá o PROCON vai fazer o atendimento a todas as pessoas que moram naquele bairro e vamos fazer também divulgação que nós estamos ali, e motivar as pessoas que tenham aí, quem sabe, algum conflito, né, na área de consumo, para que possa procurar o PROCON ali, que está a 100 metros, 150 metros, 200 metros da sua residência. Concomitantemente, nós vamos fazer um trabalho ao final desse período de educação. Por quê? Ali vai o pai, vai a mãe, vai o tio levar a criança, e essas pessoas irão receber, né, um material informativo do PROCON, né? PROCON orienta para que elas possam, tendo os problemas, nos procurar ali, que estaremos atendendo dentro do horário que atende o PROCON. Depois nós vamos aqui dizer, o PROCON hoje atende de segunda a sexta, das 8 às 14. Nós vamos fazer diariamente das 9 às 13 ou às 12 horas, nos bairros e nas escolas. Diariamente? Diariamente. E aí o que acontece? Por um período X. Todo o segundo semestre. E 1 mês em cada escola. E aí, nesse trabalho, no final desse trabalho, nós vamos fazer uma atividade lúdica com as crianças.
Nós vamos reunir ali, claro, com a orientação da diretora, nós vamos ali reunir, quem sabe, 2 ou 3 turmas e vamos fazer uma atividade lúdica. Claro, vamos dar ali uma orientação. Eu acho muito importante, né, esse tema ser implementado nas escolas, né? A questão financeira hoje são cidadãos que estão despreparados com relação à questão financeira. Então é importante investir em educação com a criança. Nós vamos ali colocar ali basicamente ali algumas atividades, né? Pipoqueiro, algodão doce, piscina de bolinha, bom, enfim, outras atividades, e vamos ter uma moeda nossa ali, que vai ser entregue para cada um dessas crianças, e elas vão poder manusear esse recurso financeiro, vão poder chegar ali, bom, com esse recurso que elas vão receber, elas vão poder comprar uma pipoca e um algodão doce, não vão poder brincar na piscina de bolinha e não vão poder brincar no escorregador. Nós vamos ter um banco nosso lá, que ela vai poder ser incentivada a poupar esse dinheiro, quem sabe, ali por 30 minutos. Já entrou a educação financeira aí. Não, né? é importantíssimo. E de forma lúdica, Machado. Esse é o trabalho do setor. E vai ser interessante, cara. Compra pipoca, tu fiscaliza para ver se a pipoca está como tu deseja. Nota fiscal, essa relação. Depois nós vamos... Bom, esses assuntos nós vamos desdobrar. A segurança, né, a formalidade do consumidor. Um dado aqui, rapidamente. Nota fiscal gaúcha. Somente 20% aqui em Pelotas, só 20% pede nota fiscal de tudo que é consumido aqui em Pelotas. Foi nos dada essa informação num seminário que nós tivemos em Rio Grande. Só 20%. Imagina quantas pessoas não formalizam, né, a sua relação de consumo. E a nota fiscal é básica para você poder depois ver. Sem contabilizar tudo isso, não tem como, né? 20h17. A gente está chegando no final, mas, doutora Carolina, no que diz respeito aos processos administrativos, surge assim, rapidamente, uma questão aqui que é, as pessoas, como disse o Enéas agora, o trabalho que vocês fazem e pretendem fazer mais intensamente de educação, o processo administrativo, ele automaticamente dá para perceber que ele tem educado também as pessoas no sentido de este processo é em meu favor e, portanto, se surgir um novo episódio, de certa maneira, eu sei por onde é que é o caminho, eu venho aqui, já solicito, já pergunto se dá para fazer aquilo que foi feito anteriormente, ou no caso de um amigo. Já dá para perceber um certo aprendizado, uma certa apreensão desse tipo de conhecimento? Por parte dos consumidores ou dos fornecedores? Dos consumidores. De ambos, a informação que eu dei. Os fornecedores, é importante dizer assim, que o processo administrativo, na verdade, ele é uma ferramenta muito importante do sistema PROCON, né? O sistema, mas eu acredito muito mais na educação prévia, né? Eu acho que quando o consumidor ele é empoderado aí da informação, e o fornecedor também, então a última que eu penso é que a aplicação da multa, ela é a última ratio, né? A última medida que a gente pode ter. Que aí vai doer no bolso e aí o fornecedor vai ter que se enquadrar. Mas eu acredito que um trabalho prévio de informação, de conscientização, então a nossa fiscal, ela faz isso também, esse trabalho o fim, a multa, ela tem que ser importante, ela é importante para todo, para gerar toda essa conscientização, mas eu acredito que nós trabalhamos muito também com a educação, com a conscientização dos dois lados, informando o consumidor dos direitos e informando os fornecedores dos deveres, né? Então a nossa fiscal, ela faz essa orientação, e isso a gente vê que tem surtido efeito, essa orientação, essa presença dela na rua, informando sobre a questão de precificação. Bom, quando se percebe que não tem jeito, que é reincidente naquela prática, sim, tem que ser aplicada a multa, mas a gente trabalha muito com essa questão também de educação, conscientização, para que se mude esse cenário, né? Eu acredito muito que a educação do consumidor, ela, em médio e longo prazo, é a solução aí, né? Um consumidor bem informado, ele resolve seus problemas, ele exige os seus direitos, e um fornecedor também que sinta que tem um órgão na cidade com o poder da caneta, o poder de doer no bolso, ele acaba também se conscientizando, mas que a longo prazo, que nem o Enéas usa a questão do cinto de segurança, né? No início é porque doía no bolso, mas depois se mudou essa mentalidade e se passou a utilizar pela importância mesmo que se reconhece que tenha. E eu acredito que na nossa cidade, com o direito do consumidor, isso vai acontecer, as práticas vão ser alteradas, aí, a mentalidade dos dois lados.
o agente fiscal, ao detectar o problema, ele pode dar e aí ao fornecedor é o auto de constatação. É a situação que está lá em loco, verificada pelo fiscal, e ele dá um tempo. Né? Isso tudo é previsto na lei. Tipo, que ele possa vamos tentar resolver isso da melhor maneira? Exatamente. Vamos. Prazo para adequação. Terá 30 dias para poder estar cumprindo com as normas previstas. O fornecedor ainda tem, ou se é que tem, aquele sentimento de perseguição do tipo, aí veio o PROCON, estão me perseguindo, eu já trabalho com dificuldades, eu tenho meus desafios e vem mais essa situação. Ou, de certa maneira, uma vez apontado o problema, é natural que eles admitam que sim, podem buscar suas razões ou apresentar seus argumentos, mas normalmente admitem e concordam com um apontamento feito, não é? Olha, a gente tem observado que o fornecedor, ele, ao receber a visita do agente fiscal, ele rapidamente percebe que ele cometeu uma infração. Não, né? Vamos botar um susto, né? Não, mas é importante, ele reconhece... Vem te visitar, né? Visitar... Ele reconhece a importância, né, do direito do consumidor. Porque o consumidor é o que faz ele cada vez mais poder prosperar, rodar a roda da economia. Então ele percebe que ele tem que garantir. E ele se preocupa com tudo. Ele acompanha a agente fiscal, a vistoria, ele acompanha. E quando tem algum erro, alguma falha, né, ele se preocupa em resolver. Né? Mas é óbvio que tem uma legislação. E se a legislação acaba o enquadrando no sentido de que ele vai ser autuado por isso, ele não nos vê como um inimigo, não. Eu não tenho essa... Até gostaria que a doutora... Não, e há um interesse, sim, de fidelização do cliente, se adequar e dizer não. Aí eles, claro, como tu falaste, eles justificam, né? É a questão de precificação. Nós estamos trocando os códigos, então não há precificação. Eles justificam. Mas, sim, há um interesse, sim, em se adequar, um interesse em buscar e dizer, como é que eu faço? Como é que eu vou me adequar a essa... Para melhor servir o consumidor. A gente observa que sim, que isso está acontecendo. Existe essa disposição, isso já é altamente positivo. E um desconhecimento, às vezes, também. Você percebe que há um desconhecimento. Mas isso tinha precificação numa gôndola. Né? Existe uma legislação. Às vezes você entra no estabelecimento, não tem nenhuma precificação. E aí? Há poucos dias, eu vou usar a expressão, foi noticiado, porque eu acabei não aprofundando na busca da informação, mas sobre a informação nos rótulos da composição dos alimentos, se não me engano, mais os alimentos integrais, ou que se apresentam, que são mostrados como integrais. Esse tipo de trabalho é feito por quem? Pelo PROCON também? Pelo Inmetro. É o Inmetro, né? Pelo Inmetro. Tá. Eu sei que... Pela Vigilância Sanitária também. Eu conheço a competência do Inmetro da Vigilância, mas fiquei na dúvida se o PROCON também estaria associado a esse tipo de fiscalização. Aí não, objetivamente não. Porque exige um conhecimento técnico. Né? É um caso que agora não é mais nem novo, né? Até quero te deixar aqui um exemplar, né? Neste exemplar do CDC não tem aí a legislação que é do superendividamento. Então, é um novo. Não, já não é mais novo a questão da legislação do superendividamento. Só que ainda não tem aí. Mas a questão do superendividamento é uma pauta transversal. Se coloca o PROCON, esse é um tema que a gente vai poder desdobrar pela frente aí, né? Mas se coloca o PROCON a responsabilidade de poder trabalhar nesse tema, mas há uma pauta transversal. O PROCON necessitaria de ter no seu órgão lá economista, assistente social, advogada. Bom, nós temos advogada lá, né? Mas psicólogos, porque é saúde financeira. Não basta eu fazer uma planilha no Excel, Machado, quanto você ganha, quanto você gasta, daqui a planilha, assume aqui. Não, a assistente social tem lá na sua casa, saber quantos convive, quantos vive da sua renda, ou se tem outra renda, para poder fazer essa assessoria. Nós não temos essa condição. Pauta para mais adiante. Exatamente, estamos aí viabilizando uma parceria, né, um termo de cooperação entre a Universidade Federal, o PROCON e o Tribunal de Justiça. Bom, isso vai nos dar a condição de poder trabalhar esse tema, que é transversal, de uma forma muito mais tranquila. Claro. Mas aí é conversa para outra.
Vamos encerrando mais esta edição do Zona Sul em Movimento, destacando aqui o apoio e o patrocínio de Sicredi, Ozirnet e Associação Comercial de Pelotas. Agradecendo a doutora Carolina Lima Teixeira, que é assessora administrativa responsável pelos processos administrativos do PROCON, e Enéas Clarindo, que é o coordenador executivo do PROCON Pelotas. E ao entregar aqui, ao receber o material que o Enéas me passa, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ajude a lembrar aqui de uma figura muito querida, muito amiga e que muitas pessoas que acompanham devem ter conhecido também, né? Que é o nosso querido Demari Alves, eu não gosto da expressão de ex, foi vice-presidente de Pelotas, e o primeiro nome era Gilberto Otelmo e Demari Alves. Otelmo Demari Alves. E foi ele que assinou, então, Enéas? Não, o CDC não. A lei que instituiu... A lei municipal que instituiu o PROCON no município, isso em maio de 2000. Otelmo Dia Demari 19 de maio de 2000, o PROCON Pelotas, através de uma lei municipal do então prefeito, né, em exercício, Otelmo, já falecido, né? Sim. Otelmo. Esse registro eu faço porque era uma pessoa muito querida, de fácil trato. É verdade. De uma simplicidade espetacular, um homem, como ele mesmo dizia, de pouca escolaridade, mas de uma experiência fantástica, tanto que, na condição de vice-prefeito, também em vários momentos atuou como secretário de serviços urbanos, entendia muito sobre obras e os canais da cidade para o escoamento, a drenagem urbana. Isso. Ele não era engenheiro, não era arquiteto, não era técnico em nada, né, por formação, mas tinha uma experiência fantástica de tudo isso. Então chegava ali, ele, né, dava o rumo e ajudava na busca da solução. E está então na história do PROCON, é verdade, como prefeito em exercício que assinou, que instituiu, que criou o órgão aqui, uma política de Estado. Uma política de Estado. 23 anos então, PROCON. Isso, ano que vem, 24 anos, queremos fazer um evento, queremos ter a parceria aí dessa mídia digital aí, vamos fazer um barulho. Vai ter bolo? Nossa, vamos ter que fazer bolo, né? Não, porque em época de Fernandoso eu já revelei, eu sou formigão, né? Eu também. Eu adoro doce, então se vai ter bolo é só convidar que eu estarei lá. Tá certo, é isso aí. Forte abraço, muito obrigado. Obrigada. Enéas também. Obrigado, Machado. Eu não poderia deixar de dizer que o PROCON está aberto para acolher os consumidores de segunda a sexta, das 8 às 14, sem fechar o meio-dia, e divulgar aqui os canais, né? O telefone 3305-3505, o WhatsApp 53, né? 991 13 9182, por e-mail também, proconpelotasrs@gmail.com. E para denúncias aí está o e-mail da fiscalização, que é fiscal.proconpelotas@gmail.com. Estamos lá para receber os Esses dados todos nós vamos organizar e disponibilizar sistematicamente nas edições do Zona Sul em Movimento, então não se preocupe agora em correr para anotar nem gravar na memória. Nós vamos fazer essa entrega, né, como uma maneira de nos associarmos nesse esforço também. Forte abraço mais uma vez, sucesso. Obrigado. Nós retornaremos então na próxima edição do Zona Sul em Movimento, com o patrocínio e apoio de Ozirnet, Associação Comercial de Pelotas e Sicredi. Forte abraço, até o próximo encontro.